Eu estava a menos de 2 metros do meu filho quando ele levantou o celular e disse: "Vem todo mundo para a foto." A família inteira se juntou. Minha nora, meus netos, a mãe dela, minha filha, todo mundo, menos eu. E foi naquele momento que eu percebi uma coisa que demorou anos para cair a ficha. Eu tinha me tornado invisível dentro da minha própria família. O mais estranho é que não houve grito, não houve briga, não houve nenhuma cena. Só um silêncio e um sorriso meu na beirada daquela foto, como se estivesse tudo bem. Mas não estava. Eu não me esqueci daquele dia. Na verdade, aquele foi o dia em que finalmente caiu a ficha de algo que vinha acontecendo há muito tempo, só que eu ainda não tinha tido coragem de admitir. Porque a verdade é que ninguém se torna invisível de um dia para o outro. Isso acontece aos poucos, em pequenas situações, em pequenos silêncios, em pequenas ausências, até que um dia você percebe e já está no meio daquilo. Mas vou chegar lá. Antes preciso que você entenda quem eu sou. Me chamo Marlene. Tenho 58 anos. Moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, numa casa que eu ajudei a construir tijolo por tijolo, literalmente, porque eu carregava a massa quando meu marido assentava as paredes, porque era o que a gente podia fazer na época. Sou costureira há 32 anos. Comecei com uma máquina Singer, emprestada da minha tia Odete, numa salinha dos fundos do quintal, e fui construindo tudo com as mãos. Cliente por cliente, bainha por bainha, vestido por vestido. Nunca fui rica, nunca precisei ser. Mas criei 2 filhos, paguei escola particular para os 2 durante anos, dei festas de aniversário, comprei material escolar, banquei faculdade e nunca deixei faltar comida na mesa. Meu marido Geraldo faleceu faz 8 anos. Era motorista de caminhão, um homem simples, honesto, que me amava do jeito que homem daquela geração sabia amar, sem floreios, mas com presença. Com ele do meu lado, eu me sentia inteira. Quando ele foi embora, levou um pedaço de mim que eu nunca recuperei de verdade. Mas eu continuei. Porque é isso que as mulheres da minha geração fazem. A gente continua. Meu filho mais velho se chama Douglas. Tem 34 anos, casado com a Renata, 2 filhos pequenos, o Theo e a Isadora. Mora num bairro novo da cidade, numa casa que eu ajudei a mobiliar quando eles casaram, porque a Renata escolheu os móveis e eu assinei o carnê. Minha filha mais nova é a Viviane. Tem 31 anos, solteira, mora num apartamento alugado, trabalha como recepcionista numa clínica odontológica. A Viviane sempre foi mais próxima de mim, ou pelo menos eu pensava que era. Naquele domingo, era aniversário da Isadora, minha neta, que estava completando 4 anos. A festa era na casa do Douglas. Pequena, só família. Eu tinha passado a semana bordando um vestidinho lilás para ela, com o nome dela aplicado no peito, em letras cursivas, feito à mão. Fiz com amor. Fiz com o cuidado de quem sabe que aquela criança vai crescer depressa demais e que cada detalhe vai virar lembrança. Cheguei pontualmente. Levei o vestido numa caixinha enfeitada com fita de cetim. Levei também um bolo de laranja que a Isadora adora, porque a Renata faz os bolos industrializados e eu sei que a minha neta prefere o meu. Toquei a campainha. A Renata abriu a porta, olhou para mim, disse um "Oi, Marlene", seco, e voltou para dentro sem me convidar a entrar de verdade, como quem abre a porta para o entregador. Entrei sozinha. Me virei para fechar a porta. E foi ali, naquele segundo, que alguma coisa dentro de mim piscou, como um aviso, como quando a luz da sala começa a piscar antes de queimar de vez. Eu ainda não sabia o que aquele dia ia me custar. Mas juro que naquele momento eu senti. A sala estava arrumada com balões cor-de-rosa e amarelo. Tinha uma mesa com salgadinhos, refrigerante, aquele suco de caixinha que a Renata sempre compra, porque é prático. O Douglas estava de costas para mim, conversando com o irmão da Renata, um rapaz chamado Fábio que eu nunca entendi direito o que faz da vida, mas que sempre está presente naquelas reuniões
como se fosse o dono do espaço. A Viviane ainda não tinha chegado. Coloquei minha bolsa e a caixa do vestido numa cadeira do canto. Olhei ao redor, esperando que alguém viesse ao meu encontro. Ninguém veio. Me aproximei do Douglas. Ele me viu, me deu um beijo rápido na testa, o tipo de beijo que a gente dá em alguém por obrigação, e voltou imediatamente para a conversa com o cunhado, sem me apresentar, sem dizer: "Mãe, você conhece o Fábio?" Nada. Eu fiquei ali plantada por uns 3 segundos constrangedores, sorrindo pro nada. E depois me afastei devagar, como quem recua sem deixar o outro perceber. Fui até a cozinha. A Renata estava terminando de colocar velinha no bolo de confeitaria que ela tinha encomendado numa loja. Um bolo branco com flores de açúcar. Lindo, caro. Eu olhei para o meu bolo de laranja na bancada, já fora da embalagem, sem prato, sem destaque, jogado num canto como se fosse sobra. Não disse nada. Sentei numa das cadeiras da sala. Observei. E fui vendo, como quem assiste a um filme que não escolheu, o jeito como aquela família funcionava sem mim. A Renata circulava, servia, ria, organizava. O Douglas ajudava, brincava com as crianças, trocava olhares cúmplices com a esposa. O Fábio fazia piadas. As crianças corriam. E eu estava ali como um móvel velho que ninguém sabe bem onde colocar, mas que também não tem coragem de jogar fora. A Viviane chegou 40 minutos depois. Desculpou-se por ter atrasado, me deu um abraço distraído e logo foi ajudar a Renata com alguma coisa na cozinha. Vi as duas conversando e rindo no corredor e senti uma pontada que eu reconheci, mas fingi não reconhecer. A hora do parabéns chegou. Todo mundo se reuniu ao redor da mesa. A Isadora estava com um vestido azul, comprado numa loja. Não o vestido lilás que eu tinha bordado. Eu olhei para a caixinha com a fita de cetim, ainda sobre a cadeira do canto, e entendi que nem tinham aberto. Cantamos parabéns. Bati palma. Sorri para minha neta, que soprou a velhinha com os olhinhos brilhando. E ninguém, absolutamente ninguém naquela sala, notou que eu tinha parado de respirar direito. Depois do bolo, o Douglas chamou todo mundo para tirar foto. Levantou o braço, juntou a Renata de um lado, a Isadora no colo, o Theo na frente. Chamou o Fábio. Chamou a mãe da Renata, que tinha chegado discretamente enquanto eu estava sentada no canto, e eu sequer tinha percebido. Chamou a Viviane. E não me chamou. Eu estava a menos de 2 metros, olhando diretamente para a cena. E ele não me chamou. Foi a mãe da Renata quem percebeu. Ela olhou para mim, depois para ele, e disse com uma voz levemente constrangida: "E a Marlene?" O Douglas deu uma risada, uma daquelas risadas que disfarçam o esquecimento como se fosse leveza, e disse: "Ah, vem, mãe, vem!" Como se fosse engraçado. Como se esquecer da própria mãe numa foto de família fosse uma distração inocente. Eu me levantei, me posicionei na beirada da foto. Sorri. Deixei o flash me pegar. E ninguém ali, exceto talvez a mãe da Renata com seu olhar rápido e cuidadoso, entendeu o que tinha acontecido naquele momento. Eu tinha sido esquecida, na foto da família do meu filho, pela minha própria família, em público. E eu tinha sorrido. Saí de lá 2 horas depois com minha caixinha ainda fechada, meu bolo de laranja praticamente intocado e um silêncio dentro de mim que pesava toneladas. No carro, antes de ligar o motor, fiquei parada por um longo tempo. Não chorei. Não fui capaz de chorar. Só olhei para o para-brisa e pensei numa coisa que minha mãe costumava dizer quando eu era criança. Marlene, aprende a ler o que as pessoas não falam, porque é aí que elas são mais honestas. Eu tinha lido. E o que eu li naquele domingo me disse tudo. Mas o que eu decidi depois daquilo foi uma coisa que nem eu mesma esperava de mim. Deixa eu te contar como cheguei até aquele domingo, porque a história não começou ali. Começou muito antes, de formas tão sutis que eu mesma demorei para perceber. Quando o Geraldo morreu, eu me joguei nos filhos. Era a forma que eu tinha de sobreviver à dor. Me tornei mais presente, mais disponível, mais necessária.
Pelo menos era o que eu pensava. Na verdade, eu me tornei conveniente. E tem uma diferença enorme entre ser necessária e ser conveniente. Mas eu levei anos para entender isso. Nos primeiros 2 anos depois que o Douglas casou com a Renata, as coisas eram diferentes. Eu era chamada para ajudar com frequência. Quando a Isadora nasceu, fui eu quem ficou na maternidade com eles. Fui eu quem lavei a roupa da recém-nascida, passei, organizei a gaveta, fiz a comida para Renata nos primeiros dias porque ela estava se recuperando da cesárea. Fui eu quem acordou de madrugada mais de uma vez para ir até lá, porque o bebê não parava de chorar e a Renata estava exausta. Eu ia, sempre ia. Achava que estava sendo uma boa mãe, uma boa sogra. Achava que estava construindo uma relação. Mas o que eu estava construindo, na verdade, era um papel. O papel da mãe que resolve. Da avó que aparece quando precisa. Da mulher que está disponível a qualquer hora, sem reclamar, sem pedir, sem exigir nada em troca. Comecei a perceber os primeiros sinais quando o Theo nasceu, 2 anos depois da Isadora. Dessa vez, a mãe da Renata foi quem ficou na maternidade. Quando eu perguntei se podia ir, a Renata disse que não precisava se incomodar. Me lembro de ter engolido aquilo com um sorriso. Me lembro de ter dito tudo bem, qualquer coisa me chama, e de ter ficado esperando uma chamada que não veio. Passei 3 dias esperando. No 4º dia, liguei. O Douglas atendeu apressado. Disse que estava tudo ótimo, que ia me mandar foto, e desligou antes que eu terminasse a frase. As fotos chegaram por mensagem, sem legenda. 3 fotos do bebê, nenhuma comigo. Eu olhei para a tela do celular por um tempo que não sei medir. Depois guardei o telefone na gaveta da cozinha e fui fazer o jantar. Arroz, feijão, bife, o mesmo jantar de sempre. E tentei não pensar no que tinha sentido, mas já tinha sentido. E o que a gente sente, mesmo quando finge que não sente, fica guardado em algum lugar dentro da gente, acumulando. Às vezes você conta para o coração que está tudo bem. E ele finge que acredita, mas não acredita. A Viviane, nesse período, estava passando pela fase de namorado novo. Um rapaz chamado Sandro, que eu nunca gostei muito porque tinha um jeito de olhar para mim como se eu fosse um estorvo, mas eu nunca falei nada porque não era o meu lugar. Viviane passava os fins de semana com ele. Quando eu ligava, ela atendia, mas sempre com aquela pressa de quem está no meio de outra coisa. Às vezes me ligava de volta, horas depois, com um "Oi, mãe, o que foi?" E quando eu contava o que era, ela dizia "Ah, tá bom, mãe", com uma voz que me dizia que ela já estava pensando em outra coisa enquanto eu falava. Lembro de um sábado em que eu adoeci. Não foi nada grave, foi uma gripe com febre, mas eu estava sozinha em casa, me sentindo péssima, sem conseguir me levantar direito. Mandei mensagem para o Douglas perguntando se ele podia passar ou mandar a Renata com alguma coisa. Ele respondeu 1 hora depois. "Mãe, hoje está corrido aqui. Manda a lista que a gente manda a Renata no mercado amanhã." Mandei mensagem para Viviane. Ela disse: "Ai, mãe, eu tô no Sandro, mas posso passar na segunda se precisar." Era sábado. Segunda era 2 dias depois. Fui eu mesma que me levantei, me agasalhei, fui até a farmácia aqui perto e comprei o remédio. Voltei, tomei, deitei e fiquei olhando para o teto da minha casa, daquela casa que eu ajudei a construir, pensando numa coisa muito simples. Se eu desaparecesse hoje, quanto tempo demoraria para alguém notar? Não respondi a resposta naquele momento. Não queria saber. Os meses foram passando. Eu continuava aparecendo. Nos aniversários, nas festinhas dos netos, nas datas que me chamavam. E nas que não me chamavam, eu esperava, discreta, sem reclamar. Levava presentes, levava comida, levava minha presença solícita e nunca exigente, e fui virando paisagem. Foi numa quinta-feira comum, sem nenhuma data especial, que aconteceu alguma coisa que deveria ser pequena, mas que me acertou como uma pedra no peito. Eu tinha ligado para o Douglas para avisar que ia passar lá mais tarde com os biscoitos que eu tinha feito, porque a Isadora tinha pedido da última vez que eu estava lá. Ele atendeu normal, disse: "Pode vir." Quando cheguei, a porta estava aberta. Entrei e ouvi a conversa antes de ser vista.
A Renata estava falando com alguém ao telefone. A voz dela era animada, aquele tom de confidência que a gente usa quando está relaxada, quando acha que está entre iguais. E ela disse, sem saber que eu estava ali: ela aparece sempre assim, sem avisar direito. Fica aqui um tempão. A gente não tem muito o que fazer, né? Não dá para mandar embora. Parei no corredor. Não tinha como duvidar de quem ela estava falando. Eu era a única pessoa que aparecia assim naquela casa. Fiquei parada. Ouvi o silêncio do meu próprio coração. Depois me virei, voltei até a porta, abri devagar, fechei com cuidado e fui embora. Deixei os biscoitos na soleira da porta numa sacola, sem tocar a campainha, sem mandar mensagem avisando. Entrei no carro, liguei o motor e dirigi até o Rio Pardo, o lugar onde eu e o Geraldo íamos quando precisávamos pensar. Fiquei sentada numa das pedras da margem por um tempo que não consigo calcular, olhando para a água, sentindo o cheiro de barro e mato que aquele lugar sempre teve, e pensei: o que eu faço com uma dor que eu nem sei se tenho direito de sentir? Porque é isso que acontece quando a gente passa a vida inteira colocando os outros na frente. A gente começa a duvidar até da própria dor, começa a achar que está exagerando, que é sensível demais, que está querendo atenção, que as pessoas têm a vida delas, os filhos têm a vida deles, é assim mesmo, é natural, é o ciclo, a gente se convence. Mas o corpo não se convence, o corpo lembra, o corpo guarda. E o meu corpo estava guardando muita coisa há muito tempo. Se você já sentiu que se tornou invisível para alguém que você amou a vida inteira, você sabe do que eu estou falando? Conta nos comentários se essa história está chegando no seu coração. Voltei para casa, não liguei para ninguém, não contei para ninguém. Fiz meu chá, sentei na varanda e fiquei olhando para o quintal até anoitecer. A gata da vizinha entrou pela cerca e ficou me olhando com aquele olhar de gato que parece entender tudo. E eu quase ri. Quase. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, não peguei o celular esperando que alguém mandasse mensagem. Coloquei ele na tomada no quarto e fui dormir sem olhar. Ninguém mandou. Passou uma semana, depois outra. E eu fui deixando as coisas como estavam, mas com um olho diferente. Comecei a observar. Não com raiva, não ainda, mas com uma atenção que eu nunca tinha permitido a mim mesma antes, porque sempre estava ocupada demais fazendo, resolvendo, aparecendo. E o que eu observei me ensinou coisas que eu deveria ter aprendido muito antes. Aprendi que quando você está disponível para tudo, as pessoas param de te ver como uma pessoa e começam a te ver como um serviço. Aprendi que quando você nunca reclama, as pessoas interpretam isso como satisfação, não como dignidade. Aprendi que quando você sempre aparece, elas deixam de te chamar, porque sabem que você vai aparecer assim mesmo. E aprendi que ser invisível não é o mesmo que ser humilde, é o mesmo que deixar que te apaguem. Mas a maior lição ainda estava por vir. E ela veio naquele domingo do aniversário da Isadora. Quando cheguei em casa depois da festa, com minha caixinha fechada e meu bolo quase intocado, sentei na mesma cadeira da varanda, no mesmo lugar de sempre, e fiquei em silêncio por um tempo muito longo. O que eu senti não era raiva, era clareza, é diferente. A raiva te cega. A clareza te mostra tudo. E o que eu via era isso. Eu tinha passado anos me curvando para caber num espaço que ficava diminuindo, me calando para não incomodar, me contendo para não parecer difícil, me anulando para ser amada, e o resultado era que eu estava sentada na beirada de uma foto, convocada como convocam quem eles esqueceram, e tinha sorrido como se fosse tudo bem. Não era tudo bem, e eu precisava parar de dizer que era. Mas a resposta que eu escolhi dar não foi uma cena, não foi uma ligação raivosa, não foi uma mensagem longa na madrugada explicando tudo o que eu sentia. Não foi confronto, não foi exposição, não foi o tipo de atitude que me faria parecer instável ou ressentida. A minha resposta foi silenciosa. E o silêncio, quando usado com consciência, é a coisa mais eloquente que existe. Na segunda-feira seguinte,
Não liguei para o Douglas como eu costumava fazer às segundas-feiras. Não mandei mensagem perguntando como estava o Theo, que tinha estado gripado. Não ofereci de passar lá durante a semana. Não mandei mensagem para Renata perguntando se precisava de alguma coisa. Fiz meu trabalho, atendi minhas clientes. Tomei meu café da manhã sentada, com calma, lendo o jornal. Liguei para minha amiga Solange, com quem eu não conversava direito faz meses, e ficamos 1 hora ao telefone falando de tudo e nada, rindo, lembrando de histórias antigas. Senti uma leveza que eu tinha esquecido que existia. Depois do almoço, fui até o ateliê, peguei um projeto que eu tinha deixado de lado faz tempo, uma encomenda especial de vestido de formatura, e passei a tarde inteira nisso, completamente concentrada, completamente presente, completamente minha. Nenhum filho me ligou naquele dia. Na terça também não. Na quarta foi a Viviane quem mandou mensagem. Uma mensagem curta. Oi mãe, tudo bem? Respondi com um tudo sim, e você? Ela disse tudo. E a conversa ficou nisso. Antes eu teria puxado o assunto. Teria perguntado se ela queria passar. Teria inventado um motivo para ver ela. Desta vez, não inventei nada. No sábado da semana seguinte, a Renata me ligou. A voz dela estava em tom diferente do de sempre. Menos seca, mas também não natural. O tipo de voz de quem está fazendo um esforço. Marlene, estou fazendo um almoço aqui no domingo, queria te convidar. Perguntei se seria só família. Ela disse que sim. Agradeci. Disse que iria verificar minha agenda e que confirmava até o dia seguinte. Nunca antes eu tinha verificado a agenda para ir à casa do meu filho. A Renata ficou em silêncio por um segundo, como se a resposta tivesse chegado num idioma que ela não esperava. Depois disse, tá bom, e desligou. Não fui ao almoço. Não porque eu estava ocupada. Fui porque escolhi não ir. Tinha combinado com a Solange de visitar a filha dela que tinha acabado de ter bebê, e aquilo era importante para mim. Era uma presença que eu escolhi dar para uma amizade que eu estava negligenciando em função de uma família que me negligenciava. Mandei mensagem para o Douglas na manhã do domingo dizendo que não poderia ir, que tinha um compromisso anterior. Ele respondeu com um ok, só isso. Me preparei, encontrei a Solange, passei a tarde numa casa cheia de alegria genuína, de gente feliz em me ver, de criança pequena que estendeu os bracinhos para mim sem que eu precisasse pedir. Voltei para casa às 7 da noite, com o coração mais leve do que ele tinha estado em muito tempo. E percebi, com uma clareza que me arrepiou. Eu tinha deixado de buscar amor onde ele não existia. E tinha encontrado afeto onde eu nem sabia que estava esperando por mim. As semanas que se seguiram foram assim. Eu continuava existindo, mas de forma diferente. Não ia à casa do Douglas sem ser chamada. Quando era chamada, avaliava se queria ir. Quando ia, ficava o tempo que era natural para mim, não o tempo que eles esperavam. Quando a Renata pedia alguma coisa, eu ouvia, pensava, e só fazia se quisesse fazer, não por obrigação, não por medo de parecer difícil. E comecei a dizer não, com calma, sem explicação longa, sem pedido de desculpa. Simplesmente, não posso, não vou conseguir, não dessa vez. A primeira vez que disse não claramente foi quando a Renata me pediu para ficar com as crianças numa sexta-feira à noite, inteira, porque ela e o Douglas iam a um casamento. Era a terceira vez em 2 meses que ela pedia isso sem nenhuma antecedência razoável. As outras vezes eu tinha ido. Desta vez, disse que não poderia, que tinha planos. Ela perguntou quais planos. Eu disse, pessoais. Silêncio do outro lado. Depois ela disse, tá bom, com uma voz que deixava claro que não achava tudo bem. Mas era a voz dela. O problema era dela, não o meu. Naquela noite, eu fui ao cinema com a Solange. Vi um filme que eu queria ver há meses. Comi pipoca. Ri de algumas cenas. Voltei para casa às 11 da noite, sozinha, feliz com uma felicidade simples e real, que não dependia de ninguém me chamar, ninguém me incluir, ninguém me ver. Eu estava me vendo. E isso, descobri, muda tudo.
O Douglas me ligou numa tarde de terça-feira, 3 semanas depois do almoço que eu não fui. Atendi. A voz dele estava diferente. Não apressada como de costume, mas devagar. Mãe, você tá bem? Disse que estava sim. A gente não tá te vendo muito, respondi com calma. Eu também não tenho sido muito chamada. Silêncio. É que a vida tá corrida aqui, mãe. Eu sei, disse. A vida de todo mundo é corrida. Você ficou brava com alguma coisa? Pensei antes de responder. E quando respondi, escolhi as palavras com muito cuidado. Não estou brava, Douglas. Mas eu comecei a perceber umas coisas que eu estava fingindo não perceber há muito tempo. E decidi parar de fingir. Ele ficou quieto. Que coisas? Disse ele por fim, com uma voz que tinha algo de desconforto genuíno. Isso é uma conversa que precisa ser pessoal, não por telefone. Ele disse que ia passar lá na semana seguinte. Disse tudo bem. Desligamos e eu fui fazer o jantar, com uma serenidade que me surpreendeu, como se eu tivesse finalmente me reencontrado num lugar de dentro de mim que ficou fechado por tempo demais. Ele passou na quinta-feira. Chegou às 18 horas, sem a Renata, sem as crianças. Sentou na mesa da cozinha como quando era adolescente, e eu precisava conversar com ele. Aceitou o café que eu ofereci, e ficou me olhando com um olhar que eu não via faz muito tempo, um olhar de filho. Não de alguém que veio buscar alguma coisa. Fui direta. Não comecei pela beira. Não aqueci o terreno com elogios. Disse o que precisava dizer. Disse que no aniversário da Isadora, eu tinha sido esquecida numa foto da minha própria família, no meio da minha própria família, e ninguém tinha achado que aquilo merecia um pedido de desculpas. Disse que eu levei um vestido bordado à mão para minha neta que nem foi aberto. Disse que meu bolo ficou num canto. Disse que eu fui para casa com as mãos cheias de coisas que ninguém quis. Disse que aquilo não foi a primeira vez, que era um padrão, que eu tinha me acostumado a ser conveniente, a aparecer quando era útil e desaparecer quando não era. E que eu tinha deixado isso acontecer também, porque eu mesma não tinha me respeitado o suficiente para me colocar no lugar que eu merecia. O Douglas ficou ouvindo. A expressão dele foi mudando enquanto eu falava. No começo, vi um sinal de que ele ia se defender. Depois, o sinal passou. Ficou uma coisa mais pesada no lugar. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse com a voz baixa: Mãe, eu não percebi. Olhei para ele, direto nos olhos, e disse: Eu sei. E isso é parte do problema? Não fui cruel, não fui fria, mas fui honesta de um jeito que eu nunca tinha sido com ele, porque sempre coloquei o conforto dele na frente da minha verdade. Desta vez não. Disse que eu continuava sendo a mãe dele, que eu amava os meus netos, que eu queria fazer parte da vida daquela família, mas que eu não voltaria a fazer isso de joelhos, que eu não voltaria a aparecer onde não era verdadeiramente bem-vinda, que eu não voltaria a engolir desrespeito em nome de um amor que parecia unilateral. Disse que, dali para frente, eu existiria com dignidade ou não existiria de jeito nenhum naquele espaço, que não era ultimato. Era só a verdade de uma mulher que demorou demais para se lembrar de que também tinha valor. Ele ficou com os olhos molhados. Não chegou a chorar, mas ficou perto. Disse que queria mudar, que não sabia que eu estava sentindo aquilo tudo. Que a vida tinha ficado tão corrida que ele tinha deixado de prestar atenção nas coisas que importavam. Disse para ele que eu o amava e que justamente por isso eu estava sendo honesta. Que era mais fácil fingir que estava tudo bem, mais cômodo, menos trabalhoso. Mas que o amor de verdade não finge. O amor de verdade fala, mesmo quando é difícil. Ele ficou mais 1 hora. Conversamos de outras coisas também. De memórias do Geraldo, de quando eles eram crianças, de histórias que há muito tempo não eram contadas. E por um momento breve e precioso, eu vi o meu filho de verdade. Não o homem distraído e apressado dos últimos anos. O menino que me puxava pela mão no mercado para me mostrar alguma coisa.
O adolescente que vinha me contar os problemas tarde da noite quando todo mundo estava dormindo. Ele ainda estava ali. Só tinha ficado enterrado debaixo de muita coisa. Antes de ir embora, me abraçou na porta. Um abraço longo, daqueles que apertam de verdade. E disse: "Desculpa, mãe, sério." Não disse: "Tá tudo bem, como eu sempre disse." Disse: "Eu sei que é verdade. E eu espero que você lembre disso amanhã, e na semana que vem, e no mês que vem." Ele entendeu. As coisas não mudaram da noite para o dia. Seria mentira dizer que mudaram. Houve semanas em que o Douglas voltou aos velhos padrões, em que o telefone ficou quieto, em que as crianças sumiram, em que eu deixei de ser chamada sem motivo aparente. E quando isso acontecia, eu não engolia mais em silêncio como antes. Mandava uma mensagem curta, direta, sem drama. "Douglas, faz 3 semanas que não tenho notícias suas nem das crianças. Estou aqui." Às vezes ele respondia rápido, às vezes demorava um dia, mas respondia, e a postura mudou aos poucos de formas pequenas que eu fui notando. Ele me ligou numa segunda-feira, só para saber como eu estava. Me mandou foto dos netos numa tarde de sábado sem motivo específico. Me convidou para um almoço com 1 semana de antecedência, não às pressas, não porque precisava de favor. Com a Renata, as coisas levaram mais tempo. Ela é uma mulher orgulhosa, do tipo que reconhece o erro, mas tem dificuldade de verbalizar. Mas houve um dia, meses depois daquela conversa com o Douglas, em que ela me ligou pedindo ajuda com um vestido de festa que ela queria usar num evento do trabalho. Eu poderia ter dito que não podia, mas decidi que podia, porque era uma escolha minha, não uma obrigação. Fui até a casa deles. A Renata me recebeu diferente, não com calor exagerado, não fingindo que nada tinha acontecido, mas com um respeito discreto que eu reconheci, porque é o tipo de respeito que as pessoas só demonstram quando estão com a consciência pesada. Ajustei o vestido. Ficou lindo. Ela olhou para o espelho, sorriu e disse, sem me olhar diretamente: "Você tem um talento que ninguém tem, Marlene." Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que ela foi capaz de fazer naquele momento. Aceitei. Sem fazer cerimônia. Sem aproveitar para tirar satisfação. Porque o que eu queria nunca foi ganhar nada. O que eu queria era ser respeitada. E aquilo, ainda que pequeno, era um sinal de respeito. A Viviane, por sua vez, foi a que mais me surpreendeu. Quando o relacionamento com o Sandro terminou, alguns meses depois daquele domingo do aniversário, ela me ligou chorando. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti que precisava resolver. Não fui correndo para lá. Não assumi a dor dela como minha. Ouvi, com atenção, com cuidado, sem dar conselho que ela não pediu, sem tentar consertar o que ela estava sentindo. Só fiquei presente, do jeito que ela precisava, e não do jeito que eu achava que ela precisava. E no fim da ligação, ela disse uma coisa que ficou comigo: "Mãe, você mudou. Você tá diferente. Mas, sei lá, mais você." Sorri e disse: "É, finalmente." Hoje faz quase 2 anos daquele domingo do aniversário. Ainda moro na mesma casa. Ainda trabalho com costura. A máquina Singer que eu comprei com o dinheiro da minha primeira encomenda grande ainda está no ateliê. Ainda funciona. Sou a mesma pessoa que sempre fui. Mas também sou uma pessoa diferente, porque eu aprendi que o silêncio pode ser uma resposta, que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer num momento de humilhação é não gritar, não implorar, não se defender com palavras. É simplesmente parar, parar de correr, parar de se oferecer, parar de se apagar e esperar. Esperar que as pessoas percebam o peso do que perderam quando você deixou de estar disponível para tudo. Alguns percebem, outros não percebem nunca. E você aprende a aceitar isso também, porque a sua vida não pode depender da capacidade que os outros têm de te enxergar. A sua vida é sua. Sempre foi. Hoje eu faço planos sem perguntar para ninguém se pode. Viajei com a Solange para Campos do Jordão em julho. Ficamos 4 dias, tomamos muito chocolate quente,
Caminhamos pelas ruas arborizadas e eu me senti viva de um jeito que há muito tempo eu não me sentia. Voltei diferente, mais descansada, mais inteira, mais presente comigo mesma. A Isadora veio me visitar semana passada. Veio com o Douglas e, quando entrou pela porta, me abraçou com aquela força desproporcionada que criança pequena tem e disse: "Vovó, você não foi no meu aniversário." Porque ela lembrou. Ela era pequena, mas lembrou que eu não tinha ficado até o fim, que fui antes do encerramento, que tinha uma estranheza naquele dia que ela sentiu sem entender. Me agachei até a altura dela e disse: "Eu estava aqui, meu amor. Eu sempre estou." E isso era verdade, de um jeito mais profundo do que ela podia entender. O vestido lilás, aquele que eu bordei com o nome dela em letras cursivas, eu guardo numa caixa no armário. Um dia ainda vou dar para ela, quando ela for grande o suficiente para entender o que há dentro daquele pano. O quanto de amor, o quanto de dor, o quanto de transformação. Porque às vezes os maiores presentes que a gente pode dar não tem hora certa de chegar. Você que está ouvindo isso agora, você que reconheceu alguma coisa dessa história como sua, eu te digo uma coisa com toda a certeza que tenho. Você não precisa pedir permissão para se respeitar. Você não precisa de um grito, de uma cena, de um confronto para mudar o seu lugar. Às vezes basta parar. Parar de buscar onde não dão. Parar de se apagar para que outros brilhem. Parar de aceitar as migalhas como se fossem banquete. Você merece ocupar espaço. Merece ser vista. Merece ser lembrada na foto. E se alguém esqueceu de te chamar, talvez seja a hora de você se lembrar de si mesma. Eu não sei o que o amanhã reserva. Não sei se as coisas vão continuar melhorando ou se ainda haverá dias difíceis, porque a vida não se resolve de vez. Ela vai sendo resolvida aos poucos, em pedaços, numa conquista silenciosa e diária. Mas sei que nunca mais vou me sentar na beirada de uma foto, esperando que alguém se lembre de que eu existo. Porque eu me lembro. E isso agora é suficiente. Se essa história tocou alguma coisa dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E me diz se você já passou por algo parecido. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinha.